Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. No ser breve, louvado seja Jesus Cristo. Mateus 8, 23, que diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Uma pergunta de Jesus. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Podemos virar o que está lá? Glória a Jesus. Meus irmãos, podemos se sentar, bendizer o nome de Jesus Cristo, glorificar o nome dele, que é fiel, que é santo. O nome de Deus que é grande. Nosso Deus, ele é poderoso. Nosso Deus tem o poder de mover as águas. Nosso Deus tem o poder de agitar e tem o poder de acalmar. Porque tudo é na permissão de Deus. Nada que acontece na nossa vida que não esteja no controle de Deus. Porque Deus, ele não muda, ele continua sendo Deus. Como diz Malaquias 3:6, porque eu, Senhor, não mudo, eu sou o mesmo, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus hoje, ele é o mesmo Deus eternamente, ele é o mesmo Senhor que curou lá no passado, ele é o mesmo Senhor que operou maravilhas no passado, ele é o mesmo Senhor que fez paralítico caminhar no passado, andar. Ele é o mesmo Senhor que no passado fez o mundo falar, o surdo ouvir. Ele é o mesmo Senhor que faz o paralítico andar hoje. Ele é o mesmo Senhor que faz o mundo ouvir hoje, para hoje o surdo ouvir, o cego enxergar.
e acalma o vento. Ele se desperta e acalma a tempestade. Nós temos que fazer algo para despertar Deus para agir na nossa vida. Às vezes o nosso poderoso está ali só esperando um grito de misericórdia, um grito de socorro. Glória. E às vezes você fica mais preocupado com o problema do que clamar um Deus que resolve problemas. Mais preocupado com a situação do que um Jesus que resolve a situação. Está mais preocupado com a finança do que um Deus que ajuda você financeiramente. Um Jesus que ajuda em todas as áreas. Ajuda na área sentimental, ajuda na área conjugal, ajuda na área familiar. Jesus, ele ajuda em todas as áreas. Às vezes o teu problema tu acha que é grande, mas o teu problema não é maior do que a mão de Deus para tirar todo o problema e lançar por terra. É Jesus, o poderoso, o grande eu sou. Porque ele diz assim: porque antes que houvesse dia, eu sou. Olha só, antes que o dia raiasse, antes que o sol nascesse, ele já estava dizendo: eu sou. É quem é? É Jesus que é. Ele é o Senhor e Senhor. E ele diz assim: e agindo ele, quem impedirá? Deus, ele age em Deus, situação difícil. Irmão, a situação difícil não é para você ficar apavorado, não. A situação difícil é para você clamar a Deus, saber que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, como diz o salmista, de número 121, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Isto é uma oração de pedido de socorro e confiança no Senhor. O livro de Salmo, de número 123, a mesma oração do salmista. Ele diz assim: eu levo os meus olhos para ti, Senhor, que habitas no céu. Nós temos que erguer os nossos olhos para onde? Para aquele que habita no céu. Ele habita no céu e ele está cuidando da terra. Ele está no céu, mas está cuidando dos seus da terra. Porque Deus conhece cada um, irmão, de nós. Às vezes, será que Deus se esqueceu de mim? Deus não se esquece de ninguém, não. É nós que se esquece de Deus. Às vezes a gente, pelas nossas durezas do coração, pelo orgulho, por causa da soberba, nós se esquece
seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Aqui uma pergunta que Jesus fez para eles: por que está temendo? Por que está temendo a tempestade? Tu vai continuar temendo a tempestade, ou tu vai confiar em quem está contigo no barco? Ou dormindo, ou acordado, eu vou agir se tu confiar. Ou sentado, ou levantado, Jesus ele age, porque ele é poderoso. Ah, mas se Jesus pode fazer sem depender da minha vida,
Jesus está dentro da casa. Jesus está dentro da casa. E a pessoa está preocupada com o problema. Jesus está dentro da igreja dele. Jesus está dentro da tua vida. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando dos teus. Então, para de se preocupar com o problema, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, como diz Hebreus 12:2. Aí olha só, Marta olhou para quê? Para o problema. Marta olhou para quê? Para a situação. Marta olhou para quê? Para as suas coisas. E Maria estava olhando para quê? Para quem estava do lado, para quem estava resolvendo o problema, para quem está na casa. Porque quem está enxergando Jesus, quem é espiritual, que ama Jesus, por mais que a situação difícil esteja, mas sabe que Jesus está do lado, ele não vai olhar para o problema, não vai olhar para a situação, ele vai confiar no estar nos pés do Mestre Jesus. Aí Maria escolheu o quê? A melhor parte, estar nos pés de Jesus. Assim como também foi quando Lázaro morreu. Marta estava preocupado com o quê? Ah, se tu estivesse aqui, teu amigo não teria morrido. Mas Jesus esqueceu que estava quando ele estava vivo, mas agora estou quando ele está morto. Eu não falei que é para a enfermidade, era para a morte, mas para a glória do meu nome. Porque até na morte, se você crê, a glória de Deus vai descer e vai fazer reviver. A gente diz, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Está lá no capítulo 11, versículo 40 de João. Se tu creres, verás a glória de Deus. Ah, eu sei, na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que tu esteja morto, viverás. Creres tu nisto? Creres tu nisto? Foi Jesus que perguntou, não foi eu, foi Jesus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então os discípulos estavam frustrados. Jesus, por que tu está frustrado? Porque tu estás apavorado. Aí Jesus nem esperou responder, já foi na boca do barco. Agora quem está no controle sou eu. Agora quem está no controle da situação sou eu. Agora quem está no controle do problema sou eu. Porque quando eu chego, o problema tem que sair. A situação difícil tem que sair agora. Porque quando Jesus Cristo chega, o morto vai estar 4 dias sepultado. Vamos lá. Pode estar todo enfaixado, mas Jesus vai arrancar para fora e vai trazer com vida. Ah, mas já cheira mal. Mas Jesus, quando eu tirar lá de dentro, ele vai sair, não cheira mais mal, mas vai sair limpo, purificado, vivo, louvando, exaltando o meu nome, que sou fiel, poderoso, oh glória. Aí Jesus, quando ele acaba o vento, ele fica maravilhado. Que homem é este? Que homem é este? Que homem é este? Que o mar se acalmou, a tempestade se acalmou, o vento passou e agora ouve-se uma bonança. Esse homem é Jesus Cristo, esse homem é o Senhor do Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o grandão eu sou, o Jesus Cristo que salva, que cura, que transforma, que muda a tua vida, oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia, glória, aleluia, louvado seja Deus. Esse Jesus, irmãos, que era para nós estar glorificando a Ele, sentindo a presença dEle, o teu fogo de vida foi Ele que deu. Tu está aqui hoje porque foi o Senhor Jesus que te trouxe até aqui, aleluia. Tu está aqui por Ele, irmãos. É por Ele, é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos estar de pé, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor nesta noite. Oh glória, aleluia. Vamos estar orando. Tu está preocupado com a situação? Tu vai continuar preocupado com a situação ou vai confiar no Senhor? Então nesta noite, esquece o problema, esquece a situação. Esquece o problema e se liga naquele que resolve o problema, Jesus. Jesus é o Senhor, o Senhor
aniversário